Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Desculpem a demora para entrar. Bom, a gente vai fazer duas séries hoje. Uma que se chama Movimentos para... Uma série para movimentos relaxantes. E outra que se chama uma série para ajustar a coluna. São autoajuste da coluna. Uma série bem básica para gerar esse autoajuste da coluna. E depois nós vamos fazer a meditação para a vitalidade. Então, quando a gente começar a falando, né, sobre autocuidado, eu vou falar rapidinho para vocês um pouco sobre a importância da gente promover a mudança de hábitos, né? Então, como parte da nossa rotina de autocuidado, é importante que a gente tenha muita consciência do que dentro da nossa rotina a gente reproduz padrões que são contrários aos nossos interesses, né? Então, isso começa com a autoobservação dos nossos padrões mentais, né? Quais são os pensamentos que a gente tem que estão sempre de fundo, quais são os pensamentos que estão no cenário da nossa mente, e como esses pensamentos que estão no cenário da nossa mente tem sempre uma narrativa que é repetitiva. Qual é essa narrativa? Então, observar isso, né? Observar qual é a narrativa da nossa mente. Mesmo que a gente mude as circunstâncias, a gente vai ter personagens diferentes, mas padrões repetidos daquela mesma situação. Então, a gente observar isso é importante para que a gente possa agir, né? Agir nisso. E uma das principais formas da gente agir nos nossos padrões de hábitos é a gente tendo sadhana. O que é o sadhana? É a prática diária espiritual, a prática espiritual diária, né? O sadhana, ele é qualquer prática que você faça diariamente que te lembre que a sua existência é finita, que te lembre que a sua existência não, que essa encarnação é finita, mas que a sua existência é infinita, né? Então, o sadhana é essa prática espiritual diária, que também é uma forma da gente treinar o corpo e a mente para servir a nossa alma. Primeiro, quando a gente começa a fazer o sadhana, a gente tem muita resistência, né? Mesmo que você faça assim um sadhana de 3 minutos, uma prática de 3 minutos diária. No começo, tudo vai acontecer para que você não consiga ficar 3 minutos meditando, 3 minutos fazendo satkriya, 3 minutos fazendo qualquer prática. Então, você começa a perceber que o problema não são esses 3 minutos, é que existe muita resistência dentro de você para esse compromisso consigo mesmo. Vocês que já praticam comigo há mais tempo, já devem ter percebido que a gente cria muita resistência até para fazer a prática de yoga de manhã, né? Então, no começo, essa resistência é muito maior, porque no começo você está lutando contra todos aqueles hábitos que te impedem de ter um compromisso com você mesma. São muitos, né? Muitos hábitos de autossabotagem. Depois, com o tempo, com o passar do tempo, com o passar dos anos que você vai fazendo a prática diária, você começa a entrar no estado de Aradhana. O estado de Aradhana é o estado em que o seu ser individual ele se torna um com o ser universal. Nesse momento, a prática diária ela passa a ser necessária. Então, no lugar de você ter resistência contra ela,
você começa a organizar a sua vida para que ela aconteça. Você não consegue mais viver sem a prática. Basicamente isso, né? Então, você sente a sua alma, ela te pede para você fazer uma prática. Então, nesse estado de Aradhana, você já está muito mais conectado com o seu ser infinito. Porque nesse momento a sua alma ela está muito mais presente, então ela te pede de forma mais clara pela prática. E o último estágio se chama Prabhupati. Nesse estágio, é como se a gente vivesse como um amante do divino. Em Prabhupati, existe uma dinâmica pacífica em relação ao fluxo da vida. Qualquer conflito dentro da sua personalidade já foi embora. Você se move, and your presence words, you move and your presence words, the universe co-creates with you. Os seus movimentos e as suas palavras, elas são cocriação do divino. Então, existe uma vitória e uma harmonia na vida. Mesmo diante das maiores desafios, dos maiores desastres. Esse é o estágio de Prabhupati. É como se fosse assim um clarão, sabe? É como se quando a gente está nos estágios anteriores e a gente está começando a praticar, começando a ter uma prática espiritual, a gente ainda está meio que com um véu assim muito diante, né? A gente não consegue ver a realidade como ela é. Quando você chega em Arado, né, como se você começasse a abrir o véu, e aí você, quando começa a ver um pouquinho, você não quer mais deixar de ver. Você quer continuar vendo. Então, você sente que a prática, ela deixa de ser uma obrigação. Ela passa a ser uma necessidade. E quando você tira completamente o véu, quando você está em Prabhupada, você já é a prática. A sua experiência é a própria prática. Então, é isso. Sadhana é um primeiro passo do nosso autocuidado espiritual. Agora a gente vai começar essa série. Essa primeira parte da série, ela é bem relaxante. A gente vai só dançar com músicas calmas, tranquilas, deixar os movimentos do nosso corpo levarem fluxo para onde está estagnado. Então, fiquem bem observadores e observadores dos seus espaços onde o movimento ainda não aconteceu, para que você possa fazer o fluxo acontecer. Ok? Então vamos lá. Trazendo as mãos no centro do peito, esfrega a minha palma das mãos. Inspira profundo. Expira completamente. Inspira e se concentra no fluxo, sente o ar entrando. Sente o ar saindo. Inspira para entoar. Adgure Namah, Jogadgure Namah, Satgure Namah,
Sri Gurudevai Namah. Adigure Namah, Jugadigure Namah, Satigure Namah, Sri Gurudevai Namah. Adigure Namah, Jugadigure Namah, Satigure Namah, Sri Gurudevai Namah. Inspira. Aplica a mulabanda, contrai ânus, órgão sexual, umbigo. Respira, relaxa as mãos. Vamos começar aquecendo um pouquinho a coluna. Então, segura aqui nos calcanhares e começa a flexionar. Inspirando na frente, expirando atrás. Só para aquecer a sua coluna. Inspira e expira. Fecha os olhos. Foca no seu terceiro olho e movimenta. Inspira no centro. Expira, coloca os dedos aqui na frente, polegar atrás. Inspira na esquerda, expira na direita. E vai girando o seu tronco, inspirando e expirando. Inspira no centro, respira, relaxa as mãos, começa a soltar bem o seu pescoço, inspirando atrás e expirando na frente. Faz giros completos. Gira para o lado contrário. Vai fazendo
giro completo do lado contrário. Agora, lentamente, vai levantando e começa a dançar. Começa a dançar com a música. Vai soltando o seu corpo, fazendo movimentos relaxantes em todas as partes que você sente que precisa levar movimento.
Agora começa a sentir cada parte do seu corpo. Sente cada parte. Vai levando as mãos e toca cada parte do seu corpo, cada micro parte, sem nenhuma reserva. Sente. Vai apreciando cada centímetro do seu corpo.
Agora relaxa o seu tronco na frente, só solta. Solta o seu tronco e deixa ele pendurado. Fica aí, respira. Respira bem profundo. Solta. Relaxa todos os músculos do seu corpo. Relaxa, deixa a sua respiração normal, só relaxa. I am the river of life. I am the keeper of this dream. Walk with me, I'll tell you 1,000 stories. Long ago, given to the earth. These mountains tall, they are my only walls in this temple where I bow. I see. Rise up, my sisters, rise up. We are the water, the sacred cup. It's in our hands that all life grows. It's in your dance, it's in your hands, it's in your love we rise above. It's in your song I hear my soul. So rise up, my sisters, rise up. Let us lift each other up. Sing it from your heart and from your soul. Sun and moon, they
shine together. She moves the waters and dances with the heavens. In your eyes I see your eyes. In her eyes I see the giver of this life. Devagarzinho vem subindo com a sua coluna, desfazendo vértebra por vértebra e deixa a sua coluna ir lá para trás, sua pelve vem aqui para frente, deixa o peito cair lá para cima e deixa os braços relaxados aqui do lado. Simplesmente sustenta essa postura e respira. Respira longo e profundamente. Se tremer, deixa tremer. Só respira. Respira. Desfaz lentamente. E deita sobre as costas para relaxar um pouco no chão, antes da gente ir para a próxima série. Deita, relaxa. Relaxa. Traz os joelhos ao peito, balança para frente, para trás. Vamos balançar. Até sentar. E aqui nós vamos fazer a postura da árvore. Vamos fazer a postura da árvore com o calcanhar
o peito do pé na virilha oposta. Então, pega aqui o pé direito, por exemplo, e coloca lá na virilha esquerda. Veja se isso é possível. Respira aqui. Se não for possível, pode colocar o pé aqui dentro. Tá vendo? Se equilibrar aqui. O segredo para se equilibrar é olhar fixamente no ponto à sua frente e respirar profundo. Então, vamos começar? Entra na postura. Entre na postura. Respira. Agora levanta os braços. Levanta os braços lá em cima. Estica os braços, respira. Inspira. Expira, relaxa essa perna. E agora com a outra, coloca o pé lá na virilha, ou aonde você consegue. E traz as mãos aqui, no centro do peito. Mantenha a postura, respira. Isso, se concentra, olha fixamente no ponto à sua frente e simplesmente se concentra na postura.
Inspira. Expira, me desfazendo lentamente. Agora a gente vai entrelaçar os dedos das mãos, colocar no topo da cabeça e juntar aqui os calcanhares. E fazer um ângulo de 60 graus com os pés. Tá vendo? O ângulo. Calcanhares juntos, mãos no topo da cabeça. E a gente vai inspirar aqui em cima. Expira, agacha, sem separar os calcanhares. Ok? Vai até onde você consegue. Inspirando, expirando. Isso é para ajustar os ossos aqui da bacia, da parte baixa da coluna, da lombar. Continua. Ajustando os ossos. São 21 ciclos. 21 ciclos. Pode começar. Você conta. Ok, inspira. Expira quando termina. Respira, a gente vai agora abrir bem as pernas. Você vai abrir no máximo que você consegue. Ok? Sem, tipo assim, não dá para abrir tanto também. Mas abre bem as pernas. E aqui a gente vai colocar as mãos lá na lateral do pé e segurar aqui na postura. Então, abre bem as pernas e flexiona o tronco, segura lá nos calcanhares com as mãos e deixa os seus joelhos dobrarem para fora dos braços. Deixa a coluna paralela ao chão. Mantenha a cabeça levantada. Equilibra aí na coluna, no quadril. E a gente vai levantar e abaixar o quadril 11 vezes, inspirando e expirando. Então, vai ficar assim, vem aqui paralelo ao chão, inspira, levanta, expira, abaixa. Inspira, levanta, expira, abaixa. Inspira, expira. E continua, faz 11 vezes esse movimento, inspirando, expirando. Ok? Quando terminar as 11 vezes, levanta o quadril, respira. Mantém a cabeça assim, olhando para frente. Respira aqui nessa postura. E repete mais 11 vezes. Inspirando, expirando. Inspirando,
Expirando. Ok? Quando terminar, levanta, desfaz a postura. Respira aqui no centro um pouco, respira. Abre as pernas mais uma vez. E agora a gente vai trazer os braços aqui na lateral. Inspira, flexiona o braço até pegar lá no pé esquerdo. Expira no centro, inspira, pega lá no pé direito. Expira no centro. E vai, isso, flexionando na lateral. Deixa os joelhos esticados. E flexiona a lateral do seu tronco. Continua. Agora, cada vez que você descer, você vai deixar 10 segundos lá embaixo. Inspira, expira, fica 10 segundos segurando no pé. E depois sobe e recomeça. Respira. I am the keeper of this dream. Walk with me, I'll tell you 1,000 stories. Long ago, given to the earth. These mountains tall, they are my only walls in this temple where I bow. I see. Rise up, my sisters, rise up. We are the water, the sacred cup. It's in our hands that all life grows. It's in your dance, it's in your hands, it's in your love we rise above. It's in your song I hear my soul. Inspira no centro. Expira. Respira no centro. E deita sobre as costas, relaxa profundamente no chão. Deita, relaxa, fecha os olhos e se entrega. Se entrega ao relaxamento profundo. Relaxa cada parte do seu corpo. Simplesmente relaxa, se entrega.
Rama
Começa a sentir os dedos dos pés, sente os dedos das mãos e vai espreguiçando o seu corpo lentamente. Vai espreguiçando. Fazendo uma torção de um lado, do outro. 2 vezes de cada lado. Esfrega, pés e pés, mãos e mãos. Esfrega bem. Leva os pés ao chão, as mãos aos olhos. Reverencia o seu infinito interno. Reverencia sua alma. Massageie seu rosto, massageie seus cabelos. Traz os joelhos ao peito, balança para frente, para trás, até sentar. Vamos sentar em postura fácil para fazer a meditação. Nossa meditação tem 2 partes. Na primeira parte, a gente vai entoar o mantra Adi Shakti. Eu vou colocar aqui na tela para você ver o mantra. Então, a gente vai cantar em voz alta o mantra. Senta numa postura meditativa. Coloca ou os calcanhares alinhados, ou os pés no meio das coxas, ou lótus, como você preferir. Deixa sua coluna bem alongada lá para cima. E aqui a gente vai colocar, ó, com o polegar, a gente vai travar o dedo do sol. E os punhos vão ficar na altura das orelhas. Na verdade, na altura dos ombros. Os punhos ficam na altura dos ombros. Trava com o polegar o dedo do sol, o dedo anelar. Ok? Os olhos vão ficar fechados, ou se você precisar, pode olhar o mantra no começo. E aqui a gente vai simplesmente cantar em voz alta o mantra. Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar o mantra e a gente vai entoar.
Mantenha o mudra. E agora nós vamos entoar o mantra Har, Har, bombeando o umbigo para dentro. Cada vez que entoa. E o palato a língua no palácio superior. Har, 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 Har. Inspira. Mantém o ar dentro. Mantém. Vamos soltar o ar como um assovio. Inspira. Bem profundo, sustenta o ar. Solta como assovio. Inspira. E aperta todo o seu ser. Contrai, contrai tudo. Mantém o ar dentro e aperta. Solta o ar como um canhão. Relaxa. Traz as mãos ao centro do peito.
Que o eterno sol te ilumine e o amor te rodeie, e a sua luz pura interior guie o seu caminho. Que o eterno sol te ilumine e o amor te rodeie, e a sua luz pura interior guia o seu caminho. Satnam. 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 Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru. Satnam. Bom dia, pessoal. Boa semana para vocês. Alguém quiser falar? Oi, Nabi. O som ficou um pouco estranho no final. Tava cortando, não sei se para todo mundo, mas para a gente aqui, eu acho que era algum cancelamento do som. Não sei se você mexeu aí no Zoom, mas nos dois últimos, nessa meditação final, né, nas duas músicas, começou bem e aí no meio da música silenciou. Aí voltava um pouquinho às vezes, mas eu acho que é algum cancelamento do software. Deve ser alguma coisa aqui do Spotify, eu acho. Para mim também aconteceu. Tá, bom saber. Vou ver se eu arrumo, né? Parece que essas versões do Zoom estão piores. Com isso. Então tá, gente. Bom dia. Até amanhã. Satnam. Bom dia.